Hoje eu vim aqui para o parque, vim fazer meu exercício e fiquei pensando, né? Todo mundo quer viver mais e justamente por isso a gente se exercita. Mas a gente também quer viver melhor, porque não adianta nada a gente viver muito se a gente não tiver saúde, certo? E aí eu fiquei pensando, né? O que mais conta? Qual é o papel da genética, por exemplo, nisso tudo? Então eu fui conversar com o Dr. José Carlos Velho, que é geriatra, e ele deu algumas dicas bem interessantes. Vamos ouvir o que ele falou. O mundo inteiro vive um processo de envelhecimento populacional. Os países de primeiro mundo, assim chamados, os países europeus, Japão e Estados Unidos, eles tiveram um tempo maior para que esse processo acontecesse. Já nos países subdesenvolvidos, e entre eles o Brasil, o processo de envelhecimento foi extremamente rápido, o que não nos permitiu que nós nos preparássemos nem individualmente, nem enquanto sociedade para essa grande volume, esse verdadeiro tsunami de idosos que hoje faz parte da população. Não podemos ser absolutamente pessimistas e dizer assim, e olharmos para o passado e dizer que vivíamos e envelhecíamos melhor no passado. A gente tem perspectivas de viver razoavelmente bem, mais do que em qualquer outra época da humanidade, em termos de idade. Mas efetivamente vai depender muito da nossa vida, da maneira como nós vivemos, para que possamos envelhecer de uma maneira mais adequada. Nós envelhecemos como nós vivemos. Eu digo assim, que até os 40 anos a gente vive do nosso patrimônio, e a partir dos 40 anos a gente vive dos nossos investimentos. Obviamente, quanto mais saudável você for ao longo da sua vida, maior a tua perspectiva de ter uma velhice mais saudável. Mas efetivamente, a partir do momento em que a gente, de meados da idade madura, que a gente pode colocar algo em torno dos 40 anos, essa questão se torna mais premente e mais importante. Mas qual é o papel da genética na longevidade? A carga genética ela é essencial mesmo, assim, se você for pegar qualquer estudo de longevidade, você vai ver que a pessoa tende a ser mais longeva se tiver familiares longevos. E mesmo isso pode ser observado em se tratando de populações. Tem um estudo interessante, não é exatamente um estudo, mas uma publicação de um americano chamado Dan Buettner. Ele publicou um estudo na National Geographic, e depois, posteriormente, publicou um livro chamado The Blue Zones, as Zonas Azuis, onde ele estuda a longevidade em populações específicas. Então, são alguns lugares do mundo onde, efetivamente, você tem, atinge níveis uma expectativa de vida muito alta, efetivamente. Esses lugares é Okinawa, no Japão, uma ilha na Grécia chamada Icária, a Sardenha, na Itália, uma cidade americana chamada Loma Linda e uma península na Costa Rica chamada Nicoya, são as chamadas Zonas Azuis. E lá são populações que efetivamente têm uma longevidade incomum, e nessas populações provavelmente o fator genético tem uma importância. Então a genética vai sempre contar mais? Para a pessoa, para o indivíduo, o fator genético também é importante. Se você é filho de pais longevos, a tua probabilidade de ser longevo é maior. Mas à medida em que passam os anos, os hábitos de vida saudáveis passam a ter um papel cada vez mais preponderante na determinação de um envelhecimento saudável. Eu acho que a alimentação é um fator fundamental, uma alimentação equilibrada. Hoje em dia já se sabe, rica em legumes, rica em vegetais, uma alimentação que tenha vários componentes de alimentos derivados da natureza, alimentos vegetais. Isso é importante. Consumo pequeno ou menor de carne vermelha, consumo regular de peixes. Ou seja, a alimentação é um dos pontos essenciais, efetivamente, para a preservação da saúde. A atividade física é uma coisa importante
E a gente pode incorporar na atividade física talvez uma vida ativa fisicamente. Ou seja, em que a mobilidade biológica esteja associada às atividades do cotidiano. Em vários desses lugares das Blue Zones que eu falei, as pessoas se mantêm ativas, trabalhando. Por exemplo, na Itália, na Sardenha, boa parte deles são pastores de ovelhas e fazem longas caminhadas diariamente. Eles não frequentam a academia propriamente, mas eles fazem caminhada, bem como, por exemplo, em Okinawa, no Japão, eles cuidam muito das suas hortas e dos seus jardins. Esse tipo de atividade física é importante, manter-se ativo fisicamente. Outra questão essencial se refere efetivamente aos hábitos. Por exemplo, a gente sabe que tabagismo é um problema, talvez é o fator de risco modificável que mais implica na geração de uma série de doenças. O uso moderado do álcool é uma questão importante também. E tem outras coisas que são essenciais, que tem a ver um pouco com as questões psíquicas ou mentais. Por exemplo, na Península de Nicoya, eles falam das pessoas terem um plano de vida, e no Japão eles falam em Ikigai, que é um projeto de vida, é a razão pela qual você acorda pela manhã. E outra coisa que parece ter um papel bastante relevante, bastante importante, é uma vivência em comunidade. É à medida em que você tem trocas pessoais com a tua família e a tua comunidade. Não sei se a gente consegue colocar uma hierarquia entre essas coisas, mas talvez se a gente pudesse entendê-la melhor como um círculo de ações, que todas têm sua relativa importância, talvez fosse mais interessante olharmos dessa maneira do que priorizarmos uma ou outra atitude. Corpo, mente, espírito, vivência social, todas essas coisas teriam que estar integradas para que a gente pudesse atingir idades mais avançadas.